Olá, bem-vindo a todos ao canal Essencial. Bem, o vídeo de hoje pode parecer que não tem a ver com o canal, mas todo assunto que mexe com o comportamento humano, mexe com as ações humanas, ele mexe com a psique, mexe com as questões emocionais. Então, desta forma, é claro que esse assunto tem a ver com o canal. Eu estou falando da PL, do aborto, um assunto que está aí, que está mobilizando as pessoas. E, infelizmente, né, os grupos de sempre, eles tentam se apoderar do assunto para conseguir capitalizar questões políticas, né, capitalizar, ter um capital político para se beneficiar. Esse ano é um ano de eleição municipal, e é claro que todos estão preocupados com isso. Os políticos estão preocupados com isso. Eles se preocupam muito em ganhar eleições, mas não se preocupam em governar, não se preocupam em ter um comportamento de um servidor público e atender a população. Eles vão lá e começam a atender seus interesses. E quando o assunto pode, né, direcionar a atenção das pessoas em seu benefício, eles fazem isso. Mas eu queria falar sobre esse assunto para a gente poder discutir, tá? Ser aqui um canal, mais um canal, provavelmente deve ter outros falando sobre isso, mas um canal que pode discutir a fundo o assunto, tentar refletir as questões e tirar a conclusão depois de uma análise ponderada. O canal aqui, eu sempre tento enfatizar, já falei isso em outros vídeos, que a minha intenção, uma das intenções, é a gente refletir sobre os conceitos e ideias que nós temos. Em vários vídeos eu falei que as pessoas elas herdam conceitos prontos e acabam se comportando com relação a isso. A ideia sobre o aborto, às vezes, eu acho que na grande maioria, habita a cabeça das pessoas através de conceitos prontos, do permitido ou do não permitido. As pessoas elas não param para fazer uma avaliação criteriosa sobre o tema. E aí elas são, né, tragadas por esses movimentos que usam palavras de ordem, que usam expressões fortes para atrair essas pessoas. E eu gostaria, rapidamente, de conversar com vocês sobre isso. Então vamos lá. A PL do aborto é uma PL que diz que uma mulher ou uma menina que fizer um aborto após 22 semanas significa 5 meses e meio de gravidez, tá? Após 22 semanas, ela será punida pela lei. E a punição será equivalente a um assassinato. Por isso que alguns grupos intitularam essa pele da pele dos estupradores, porque como o estupro ele tem uma pena menor do que assassinato, a vítima seria mais penalizada do que o próprio agressor. Tá? Mas antes de a gente entrar nessa questão, é importante saber que no Brasil existe uma legislação já para isso. O aborto no Brasil ele é proibido, mas existem 3 permissões. A primeira permissão é se a gestação ela oferece risco à vida da mãe. A mãe vai morrer se a gestação continuar, então é permitido. Outra é se o feto ele não tem cérebro, anencéfalo. Então é permitido, porque geralmente a criança quando nasce sem cérebro, ela vive muito pouco. E a outra possibilidade tem a ver com estupro. Uma gravidez que é originária de um estupro, existe a permissão para a mulher fazer o aborto. Está na lei. Então, é permitido isso. Essa PL, ela quer estabelecer um tempo. Porque nesse terceiro item, a mulher poderia fazer o aborto originário de um estupro em qualquer momento da gestação, do primeiro mês até o 9º mês. Aqui eles estabelecem um tempo. Por que eles estabelecem um tempo? O Conselho Federal de Medicina tinha colocado uma determinação para os médicos que eles não poderiam fazer um aborto após esse período. O ministro Alexandre de Moraes, ele derrubou isso como uma liminar. E os deputados lá, eles resolveram fazer uma lei para que estabelecesse esse período.
ok? Eu estava vendo o Fantástico, uma reportagem sobre esse tema, e o Fantástico trouxe um médico que ele atendeu uma menina de 10 anos que foi estuprada. E teve aquela comoção na porta do hospital, um grupo que não queria que fizesse o aborto, e ela foi amparada pela lei e fez o aborto. E ele disse o seguinte: a grande parte das mulheres e meninas, elas atingem a 22ª semana porque não existe um atendimento público para que ela possa fazer isso. Então, quando ela chega a ser atendida, já se ultrapassou esse período de 22 semanas. Eu também vi nessa reportagem o presidente Lula falando que era um absurdo, era uma insanidade essa PL, podemos discutir inclusive isso, e que não poderia fazer essa equiparação entre a mulher e o estuprador. Mas a grande questão é o seguinte, a pergunta que eu faço, tá? O presidente Lula é o maior posto do executivo. Ele tem uma estrutura, né, para trabalhar com as questões nacionais. A questão saúde, ela é uma questão que também é atendida pelo governo federal, pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Por que esse cidadão ele não falou isso, por exemplo? Tá? É um absurdo essa PL equiparar, mas eu, a partir de hoje, vou determinar uma verba para que o SUS construa em cada município do Rio de Janeiro, do Brasil, uma clínica que possa atender essas meninas, essas mulheres que foram estupradas, para que se realize o aborto antes das 22 semanas. Porque se o argumento é que eu concordo, tá? Olha a reflexão, eu concordo que enquanto não existir uma estrutura de saúde que atenda essas mulheres para que elas possam fazer o aborto, que está em lei, a permissão em lei, antes das 22 semanas, estabelecer uma lei dessa realmente é um absurdo. Porque você, pela sua ineficiência, quer dizer, o Estado como o Brasil, o poder público, pela sua ineficiência, ela está punindo a pessoa, a vítima. Então, quem estaria punindo a vítima seria o Estado duas vezes, na instância penal e na instância, no espaço que ele deveria protegê-la, que é a sua atenção à sua saúde. Então eu concordo que essa PL, ela nesse momento, ela é inadequada, porque o Estado não proporciona à mulher condições que ela faça o aborto até as 22 semanas. Mas se discute isso, o presidente falou isso, ele falou assim, não, como existe uma lei que proporciona o direito à mulher estuprada, à menina estuprada, a fazer o aborto, eu, presidente, vou criar estrutura para que ela possa fazer isso. Mas ele não faz isso. Não faz. Ele entra também na discussão ideológica, na discussão da busca de defender o seu espaço político, e aí nada se faz. Então, como eu falei, essas pessoas que ficam em grupos defendendo a polarização, elas não estão preocupadas com a questão da saúde dessa mulher e dessa criança, dessa menina. Não, eles estão preocupados em defender seu capital político. Então, quando a discussão fica assim, um grupo defende a PL sem criar nenhuma estrutura, sem pensar em nenhuma base de saúde para essas meninas, para essas mulheres, e defende porque aborto é pecado, isso é uma defesa ideológica barata. Enquanto o outro grupo defende que tem que fazer o aborto porque o corpo é da mulher, só esse o argumento, é uma defesa barata também, sem reflexão. Porque tem que se pensar também, eu sou psicólogo, eu sei, que uma menina ou uma mulher estuprada, a questão emocional que envolve carregar no seu ventre uma gestação, ter uma gestação oriunda de um estupro,
Emocionalmente, isso é devastador. No caso emblemático de 2020, uma menina de 10 anos de idade que foi violentada pelo tio, se eu não me engano, como seria essa menina gerando dentro dela uma criança? Como seria emocionalmente, psicologicamente para ela? É claro que isso é terrível. Mas a legislação já permite que essa criança, que essa mulher que foi violentada, possa encerrar a gravidez sem nenhuma punição. A questão está no tempo. Então, se alguém quiser, se o ente público que foi lá falar quer realmente resolver essa questão, direcione uma verba para o Sistema Único de Saúde e que se construa a partir de agora imediatamente clínicas que deem apoio a essas mulheres. Estará solucionado o problema. Essa PL perderá totalmente o sentido, porque as mulheres terão de pronto, as meninas terão de pronto o atendimento para realizar o aborto. Não fará sentido isso. Agora, os dois lados brigam, disputam em cima de uma necessidade humana, de uma realidade social que está todos os dias acontecendo. E ao invés de tentarem resolver isso, eles ficam brigando para simplesmente construir um capital político a seu favor. Então eu acho que é importante a gente refletir com calma e com ponderação esse assunto. E na minha opinião, a PL é inadequada neste momento. Por quê? Porque não existe no Brasil um atendimento público de saúde que dê suporte a essas mulheres, às meninas, no caso de gestação oriunda de um estupro. Então, se criar uma lei nesse sentido, é penalizar sim as mulheres e as meninas. Porque elas continuarão fazendo, porque não tem estrutura, e aí fazem e são penalizadas criminalmente? Não faz sentido. O Estado onde tanto o presidente faz parte, quanto os deputados fazem parte, precisa oferecer condições para que essas mulheres que tiveram violência sexual e acabaram e deram origem a uma gestação, necessitem de atendimento e de apoio. Após isso, toda a necessidade de discussão sobre isso cai por terra, porque elas estarão sendo atendidas, estarão dentro da lei e não terá necessidade desse tipo de lei ou de discussão. Então é importante a gente refletir com calma. Então eu queria que você, se pudesse, mandasse esse vídeo para as pessoas para a gente possa discutir com clareza, tá? Então, a PL é inadequada não porque o texto está favorecendo estupradores. Não é por causa disso, ela é inadequada porque o Estado não dá condições às mulheres de ficarem dentro da lei. E por não ter condições, está punindo ela. Tanto pela violência que sofreu, e vai ser penalizada criminalmente, pela ineficiência do Estado em não oferecer a ela o serviço que não coloque ela em mais uma situação difícil. Ok? Então, eu queria discutir isso com vocês, é um assunto importante, porque mexe com a psique, tanto das pessoas que sofreram a violência, como dos seus familiares, e como da sociedade em si, porque a sociedade brasileira ela tem esse tema, e esse tema é muito sensível à sociedade brasileira. E como eu falei lá no início, eu acho que a legislação penal, ela já atende de forma perfeita essa necessidade. Não precisa fazer lei nenhuma. O que precisa é que o Estado se comporte como deveria, oferecendo a essas mulheres, essas meninas, o atendimento que elas precisam. Ok? Então, esse foi o vídeo. É importante a gente discutir sobre isso. A gente se vê logo mais no próximo vídeo. Tenha uma boa noite e fiquem em paz.